O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ouvir a reflexão do Santo Evangelho. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? O que significa falar ao povo em parábolas? O que vem a ser uma parábola? É a narrativa de um fato inventado que não aconteceu, ou até mesmo coisas que aconteceram. Uma história com outros personagens, revelando verdades profundas. Hoje nós temos o Divino Espírito Santo, que nos dá a sabedoria, o entendimento. Mas naquela época, eles ainda não tinham recebido este Espírito Santo. Daí, eles não entendiam muito bem as verdades que Jesus queria transmitir para a salvação deles e nossa. Por conta disso, Jesus usava de pequenas histórias do cotidiano para que, fazendo uma comparação, chegassem a estas verdades mais profundas. Portanto, parábolas são pequenas histórias que explicam verdades profundas, usando exemplos do dia a dia. Temos a parábola do semeador, do filho pródigo, do grão de mostarda, do bom samaritano, com a intenção de explicar uma verdade profunda que vem a ser o reino dos céus. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Para olhar e ver, ouvir e escutar, assim como compreender, só aos humildes e de coração contrito. Os apóstolos eram pessoas humildes e de coração aberto à palavra proclamada por Jesus. Coração aberto ao próprio Jesus, que fez morada e garantiu a salvação na fé e fidelidade de cada um em Jesus. Mas aos autossuficientes, egoístas, coração duro, como os dos doutores da lei, escribas, fariseus, será tirado até o pouco que tem, pois eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos,
nem compreender com o coração, de modo que se convertam e Jesus os cure. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós que acreditamos em Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como gostaríamos de estar lá, ao lado dele, vendo e ouvindo seus ensinamentos. E os discípulos estavam lá, com Jesus, ao lado dele. Quantos profetas chamados por Deus do Antigo Testamento que anunciaram a vinda de Cristo, que gostariam de ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Malaquias e tantos outros. Foram profecias ditas e confirmadas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nascido na tribo de Judá. Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Não se apartará o cetro de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence por direito, e a quem devem obediência os povos. E em Lucas, capítulo 3, versículos de 23 a 33, nós encontramos a árvore genealógica de Jesus confirmando esta profecia. Nascido de uma virgem. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. E Mateus capítulo 1, versículo 18, confirmou esta profecia. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Descendente do rei Davi. Isaías capítulo 9, versículos de 5 a 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros, e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Ele o firmará e o manterá pelo direito e pela justiça, desde agora e para sempre. Eis o que fará o zelo do Senhor dos Exércitos. E Mateus capítulo 1, versículo 1, 6 a 17, confirmou esta profecia. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Deus o declarou seu filho. Salmo, capítulo 2, versículo 7. Vou publicar o decreto do Senhor. Disse-me o Senhor, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E Mateus, capítulo 3, versículo 17, confirma esta profecia. E do céu baixou uma voz, eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. Em Atos dos Apóstolos, Lucas também confirma esta profecia, sendo referência a Jesus, citando o Salmo. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não creram nele. Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 3.
Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. E João capítulo 12, versículo 37, 38, confirma esta profecia. Embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, não acreditavam nele. Assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? A entrada em Jerusalém, montado num jumento. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Exulta de alegria, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. E Mateus capítulo 21, versículo 7, confirma esta profecia. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram-no montar. Traído por 30 moedas de prata. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Eles me pagaram apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. E Mateus capítulo 26, versículos de 14 a 16, confirma esta profecia. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me? E eu vô-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. Calado diante dos acusadores. Isaías capítulo 53, versículo 7. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. E Mateus capítulo 27, versículo 11 e 14, confirmou esta profecia. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou. Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Nenhum osso seu foi quebrado. Salmo capítulo 33, versículo 21. Ele protege cada um de seus ossos. Nenhum só deles será quebrado. E João, capítulo 19, versículo 33 e 36, confirma esta profecia. Chegando, porém, a Jesus, como vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Ressuscitado antes de sofrer decomposição. Salmo 15, versículo 10. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. E Lucas, em Atos capítulo 2, versículo 24, confirma esta profecia. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Exaltado à direita de Deus. Salmo 109, versículo 1. Salmo de Davi. Eis o oráculo do Senhor que se dirige a meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu faça de teus inimigos o escabelo de teus pés. E Mateus capítulo 22, versículos 43, 44, confirma esta profecia. Como então prosseguiu Jesus, Davi
falando sob inspiração do Espírito, chama o Senhor, dizendo: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós não vimos, não ouvimos, porém somos felizes, porque não duvidamos. Como Tomé duvidou e Jesus disse: Porque me viu, você acreditou? Felizes os que não viram e creram. Agradecemos, Senhor Jesus, pela fé que temos, que o Senhor mesmo providenciou no nosso coração. Agradecemos pela chama de amor que arde em nós. Agradecemos pelas promessas cumpridas e dadas a nós em herança para a nossa salvação. Obrigado, Senhor Jesus. Alegria, alegria, meu irmão, minha irmã. Estamos felizes, somos felizes e vamos ser ainda muito mais felizes em Jesus na eternidade. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai que nos criou, em nome do Filho que nos libertou, e em nome do Espírito Santo que nos guia, ilumina e protege. Amém. Maria Santíssima, Virgem Imaculada, passa na frente dos seus filhos e pisa e esmaga a cabeça da serpente no poder do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.
Ave José, pai adotivo do menino Jesus, bendito sois vós entre todos os homens, benditos vossos braços que carregaram o Senhor. São José, nosso Pai Senhor, protegei-nos dos nossos inimigos e levai-nos até as portas do céu. Amém. Em uma das visões místicas que teve ao longo da vida, Santa Gertrudes foi instruída por Jesus a fazer a seguinte oração, sabendo que a cada vez que ela rezasse, ele poderia libertar 1000 almas do purgatório. Para que as almas do purgatório se salvem, elas dependem da sua oração e da misericórdia de Deus. Vamos rezar esta oração pelas almas do purgatório? Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Que todo mal desejado, encomendado, feito, mandado por aqueles que são os nossos inimigos e da nossa família, que tudo seja destruído agora, em nome de Jesus, pela espada de São Miguel Arcanjo. Que nós e nossa família sejamos libertos de todo esse mal, hoje, amanhã e sempre, com as bênçãos de Nossa Senhora e São José. Amém. Oração de renúncia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, quero neste momento colocar-me diante da tua presença santa e junto de ti clamar a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos de Deus e de toda a milícia celeste, para que possam vir em meu auxílio neste momento. Sei e confesso que tu és o único caminho, a verdade e a vida, e quero renunciar a tudo aquilo que não vem de ti. Quero renunciar às obras de Satanás na minha vida, e a todas as práticas ligadas a ele, e ao reino das trevas. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento e em teu nome, quero renunciar a Satanás e a todos os seus anjos. Renunciar a todas as suas seduções pecaminosas sobre a minha vida e da minha família. Quero renunciar a toda a prática de magia, feitiçaria, bruxaria, cultos satânicos, e qualquer forma de superstição na qual eu tive contato, ou que fizeram para mim e toda a minha família. Pois creio, Jesus, que tu és o meu único Salvador. Creio que tu és o único Senhor da minha vida. Creio na tua morte e ressurreição, e que foi por amor que tu me resgataste, Jesus. Por isso, na autoridade do teu nome, declaro que as forças infernais e seus artifícios estão postos aos pés da tua santa cruz, para que sejam destruídos. Fui comprada e redimida pelo teu sangue, e por isso, pelo teu sangue e poder, declaro que está destruído e caiu por terra todo tipo de contaminação espiritual em minha vida. Pelo teu sangue, eu fui liberta das garras de Satanás, e ele não tem mais poder sobre a minha vida. Pelo teu sangue, fui transferida do reino das trevas para o reino da luz. Pois assim, de livre e espontânea vontade, declaro que já não mais existe força ou poder infernal que possa me atingir. Nem mesmo nenhum tipo de obsessão, maldições, feitiços, maus olhados e quaisquer outros tipos de trabalhos feitos por Satanás e seus seguidores me atingirão. Renuncio e deixo para trás locais contaminados por onde passei, pessoas contaminadas que tive contato, objetos contaminados que ganhei de presente, objetos contaminados que peguei, alimentos contaminados que comi, situações envolvendo desavenças e brigas. E recomeço a minha vida em ti, meu Jesus.
Fui lavada e redimida por tuas santas chagas, ó meu Jesus. Sou livre pelo poder do teu nome, ó meu Jesus. Por isso, peço que me preenchas e me revista com o teu Espírito Santo. Vem e batiza-me no teu Espírito Santo. Inunda-me com a tua graça e com o teu poder. Transforma-me e reabilita-me para o combate, porque assumo que sou uma nova criatura. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Ó sangue e água, que jorrastes do lado aberto de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. Lava-me, purifica-me e santifica-me. Jesus, eu confio em vós. Amém. Oração de entrega a Deus, os filhos e filhas do canal Cesariano JC. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, neste momento de fé, no colo de Jesus, vos peço que todas as muralhas que possam haver na vida dos filhos e filhas do canal Cesariano JC sejam derrubadas em vosso nome. Derrubai, Senhor, as muralhas da vida. Coloque aqui agora o seu nome e o nome das pessoas por quem você quer rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, eu consagro também a vós, os filhos e filhas do canal Cesariano JC, para que eles possam conservar seus corações para o bem. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Que vossos filhos e filhas tenham força, Senhor, para agirem contra o mal, que eles vivam uma vida de acordo com a vossa palavra, sendo luz no mundo de trevas, exemplo de vida cristã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, há tanta maldade nesse mundo, e vós sabeis que somos fracos, e o mal muitas vezes nos fascina. Em vosso nome, suplico, imploro, blindai os filhos e filhas do canal Cesariano JC em vosso sangue, e livrai-os de todo mal.
Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora vou dar a bênção dos remédios e da água. Jesus misericordioso, abençoa estes medicamentos, para que todo aquele que os tomar receba o efeito esperado e tenha restabelecida a sua saúde. Abençoa também todos que estão se preparando para uma cirurgia ou já a fizeram, dando-lhes uma pronta recuperação. Amém. Agora vamos abençoar a água. Deus maravilhoso, Deus bendito, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção para esta água, para que todos aqueles que a beberem com os seus remédios possam receber os resultados que estão necessitando para a sua saúde. Traz também a bênção da alegria e a vitória diante da vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja na tua frente para te mostrar o caminho certo. Que Deus esteja ao teu lado para te abraçar e proteger. Que Deus esteja atrás de ti para te salvar de pessoas falsas. Que Deus esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e para te tirar das armadilhas. Que Deus esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que Deus esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem. Que Deus esteja sobre ti para te abençoar sempre. E que teus caminhos permaneçam sempre iluminados. Muita paz, saúde e alegria em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo de melhor para você neste dia tão especial. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia.
é mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos, dos teus venenos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o